Não vou me alongar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Irmãos, o que foi dito aqui, eu comentei isso em um grupo que eu estava no Face e falei sobre isso. Porque o SARS, ele era um coronavírus. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram ele e houve uma modificação. Essa mutação, essa modificação já aconteceu do SARS para cá. E agora, aí aconteceu que agora está sendo o Covid-19. Mas é os mesmos sintomas, as mesmas coisas. Só que a modificação que foi feita nele é pela agressividade que ele fez. Porque agora ele está alterando. E agora está mudando, tá, irmão? Agora o que está acontecendo? Essas complicações que eles estão falando sobre o coronavírus, é a complicação que está dando o quê? A pessoa está tendo infarto. A pessoa não tinha, ela está tendo demência, está afetando a mente. A pessoa está parando rins. E o fígado também. O gerente que trabalhou com a gente, o irmão deve conhecer, o Rogério Freire. Ele está internado. E ele teve essas complicações no hospital. E aí, nessas complicações, o rim dele parou de funcionar. Então você vê, gente, que eles, lá no hospital, a minha cunhada, ela disse que lá no hospital, as pessoas estão assim, está passando o Covid, e elas começam a melhorar. Quando passam os 15 dias, ela começa a melhorar, está indo já para a terceira semana, elas começam a melhorar, aí dá infarto. Aí começa a dar parada cardíaca, parada respiratória. Então, aí eles falam, morreu por causa de complicações, está dando AVC. Então, irmão, essas complicações são essas alterações que eles estão afetando no corpo. Então, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar em alerta, porque isso não é normal, isso é um teleguiado. Isso não é normal. Mas o organismo tem que estar assim, por quê? A idade tem que ser tal. Por quê? Aí agora da idade já passou para o organismo. Então eles estão sempre sendo direcionados, ser um teleguiado. E quando eu disse isso, teve pessoas que concordaram, pessoas que não concordaram, como sempre, e até falaram, mas isso aí é papo de, né, da conspiração e tal. Só que, irmãos, nós temos que vigiar. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Olha o que Jesus disse. E o príncipe deste mundo, Jesus até alertou, está vindo o príncipe deste mundo. Qual é o príncipe? Qual é o dominador deste mundo? Os principados, as potestades. São os que dominam em regiões. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela é espiritualista, para não falar outra coisa, e ele disse o seguinte, que existe, por causa dessas doenças, de tudo que está acontecendo, está tendo ordens espirituais em cada setor e em cada nação. E ele falou comigo essa semana. Ele falou, estão voltados apenas para esses propósitos. Então, irmão, você vê que até no âmbito espiritual, você vê que as potestades, os principados, eles estão organizados. Então nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos permanecer na nossa fé, naquilo que nós fomos ensinados. Irmãos, se nós não... Olha, o irmão falou aqui sobre valores. Irmãos, a crença, ela pode mudar. A crença, ela pode mudar. Mas o valor do homem não. Por que o valor do homem não pode mudar? A crença muda. Eu vou explicar para os irmãos, já falei, mas eu vou falar para os irmãos. Por que muda as crenças? Porque a partir do momento que você para de ouvir, você para de crer. A Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir constantemente a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ou a mensagem de Cristo. Então você tem que ouvir constantemente. Por quê, irmão? Se você parar agora de ouvir, beleza, você para hoje, para amanhã, para uma semana, um mês, 6 meses, um ano, 2, 5, você parou. Daqui a pouco, aquilo que você cria, você para de crer. Você pode observar isso.
Vou explicar para os irmãos aqui, eu não vou falar o que é certo e o que é errado, irmão. Isso aí é de cada um. Mas antigamente, na igreja, a igreja mudou. Por quê? Antigamente, as irmãs não podiam, você não podia ter um rádio em casa para ouvir música. Festa de crente, se colocasse música, meu Deus do céu, mesmo que fosse um hino evangélico, não tinha. Uma rádio evangélica. Os cantores antigamente, eles eram considerados, você pode conversar com o Álvaro Tito, estava fazendo entrevista e outro, eles foram até excluídos de igreja. Por quê? Porque começaram a louvar e de jeito diferente. Então, o que acontecia? Você não podia ter. Hoje, você vê que tem som, né? Tem até um som round, né? No nosso meio. Antigamente, as irmãs eram excluídas por andar de bicicleta de saia. Hoje, nem saia usa mais e anda de moto. Antigamente, você tinha uma televisão em casa, você era um crente carnal. E você tem, meu Deus, excluído, nunca mais você sobe no púlpito. Agora, irmão, você olha, hoje nós temos sendo igual. Eu não estou falando contra, irmão, estou dizendo que as crenças mudam. Hoje nós temos cine gospel na igreja. Então vocês veem, irmão, que as coisas, a crença, você parou de ouvir. Mas por quê, irmão? Parou de ouvir, o que é isso? Porque os irmãos que pregavam isso estão morrendo. Eles morreram, eles passaram. Os irmãos que pregavam isso, morreram. Entrou outros que não acreditavam assim, pregavam outras coisas. E aí, esses irmãos também foram passando, ou desistiram, ou mudaram a mente. Não é só que morreu, mudou a mente em alguma hora também, mudou a crença em alguma hora, e hoje nós estamos da maneira que estamos. Então, irmão, esse negócio de, irmão, as coisas são imutáveis. Deus é imutável, a Bíblia é imutável. O ser humano, ele muda constantemente. Se eu ver os irmãos, eu conheço o irmão há anos, envolvido há anos, só que eu não posso tratar ele como aquele rapazinho lá de 10 anos atrás, porque ele não é mais aquele rapaz. O irmão Rinaldo não é mais aquele irmão que eu conheci há 12 anos atrás, há 9 anos, não é. Porque a irmã e as irmãs que a irmã conhece também não são as mesmas. Porque nós vivemos em mudanças, irmão. Nós mudamos muito. Agora, já a fé, as crenças, elas mudam. As pessoas creem numa coisa hoje, amanhã não creem mais. Tem pessoas que antigamente era proibido bater palma na igreja. Hoje, as pessoas aplaudem. Então você vê que as crenças vivem constantemente mudando. Só que os valores, irmão, eles não podem mudar. Porque a partir do momento que o valor mudar, aí o seu caráter vai junto com o valor. É verdade. Então é esse que é o importante, isso aí. É só para pegar um gancho que o irmão já disse aqui. Eu só estou pegando um gancho para mostrar para os irmãos a diferença entre crença e entre os valores. Ok? E é isso, irmão, é uma coisa que a gente não pode se conformar com nada disso. Me mostraram uma foto de uma criança de 8 meses, eles falam com semanas, mas eu não lembro das semanas exatas, mas são 8 meses. Semanas. Isso, mas são 8 meses. Vou botar 8 meses para mim não fugir aqui. E essa criança, ela foi abortada na Argentina. Gente, quem olha, quem vê aquilo, é uma monstruosidade, porque eles vão com um gancho, tipo quando tiram a criança de dentro da mulher grávida, aquela que prende na cabeça, só que ele pega lá, só que ele é ferro puro. Ele coloca lá e expressiona a cabeça da criança. Então a criança nasceu com isso aqui estourado. Isso aqui é fraco. Aí foi estourar. Esse lado estourou, aí ficou assim, o olho vazou. É até forte falar uma coisa dessa. Mas aí tiraram a criança, então ela foi abortada com 8 meses. Porque lá foi liberado, na Argentina.
E aí as pessoas tiraram foto disso e publicaram nas redes. Hoje, irmão, a internet, nós somos conectados 24 horas. Então eles colocaram. Então nós vemos, irmãos, que realmente o ser humano peca constantemente. O ser humano trai constantemente. O ser humano, hoje em dia, há estupros, há venda de órgãos, há muitas coisas. Já falei isso. Venda de crianças. Só que nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, por causa disso, nos permitir ficar em silêncio e ficar parados. Isso que a gente não pode. E essa palavra tem tudo a ver com isso, de não ficar parado. Amém, irmãos? Vamos ler aqui do 22, 17, Atos Apóstolos, 17, versículo 22. Pode ficar sentado, irmão, pode ficar sentado. Eu vou ler e eu vou explicar para os irmãos aqui, até o 28, mas eu vou ler rápido. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. O Areópago era uma arena, um lugar de discussão de opiniões e novas crenças, em Atenas. Tá? Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração. Encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais, em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, e é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porque Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. Glória a Deus, hein, irmão? Esse Deus supre as nossas demais necessidades. 26. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas, os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Deus está perto de nós, irmãos. Deus está sempre perto de nós. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas, porque dele também somos descendentes. Vamos ler novamente. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero falar hoje com vocês em rápidas palavras, nós não vamos nos alongar, mas eu quero falar hoje com os irmãos sobre o mover, em viver em movimento. Tudo que existe, quando você estuda lá no primário, lá atrás, nós descobrimos que tudo se move. Nós descobrimos que a Terra, ela passeia sobre o universo. E ela fica rodeando assim, junto lá em torno do Sol, que é a translação em torno do Sol, que são os anos. E nós sabemos também que a Terra, que nós estamos pisando agora, ela também tem um processo de rotação, que ela roda em torno de si mesma, num eixo em torno de si mesma. Então a nossa Terra não é parada, por mais que nós imaginemos. O universo, ele não é parado, ele vive em movimento. Tudo que é natural, ele age em movimento. Tudo que é natural, ele foi feito para se movimentar. Nós sabemos que os átomos, que nós fomos criados, e as moléculas, e vamos assim em diante, nós sabemos que nós vivemos constantemente em vibração. Todos sabem disso. Se você estudar um pouquinho lá de física quântica e tal, você sabe que tudo fica em movimento. Essa parede não está parada, nós não estamos, esse microfone que eu estou. Então, tudo que é criado, ele é criado em movimento. E só que esse
movimento ele teve origem em um ser. E esse ser que é Deus, porque Deus ele significa aquele que não pode ser definido, aquele que era, que é e que será eternamente. Esse é a palavra Jeová, ou Jeová. Essa é a palavra que os hebreus eles tinham medo de pronunciar e as nações tinham medo, que hoje se derivou para Jeová, que ele é o Senhor. Mas o Senhor antes, ele era aquele que era, o que é e o que será eternamente, o que sempre será, o que é eternamente. Esse é o nosso Deus. E esse Deus, quando ele criou, e criou o átomo, que cria todas as coisas, os especialistas, eles começaram, isso é uma conversinha chata, mas vocês vão entender. Eles começaram a pesquisar e falaram assim, olha, para que um átomo, ele crie algo sólido, ele tem que ser criado de outra matéria. Para uma matéria criar matéria, ele tem que ser de outra matéria. Então eles começaram a procurar, então eles entraram dentro do átomo, vamos ver no núcleo, separaram o núcleo, tiraram o núcleo, aí tinha lá o balso de Higgs e o supercorda, dentro do núcleo. E aí eles olharam lá dentro, bolso de Higgs lá, e olharam lá dentro do supercorda. Falou, agora vamos pegar uma parte dela, vamos ver o que tem lá dentro. E olharam lá dentro, para ver se tinha matéria, porque matéria tem que criar matéria. Se o átomo cria tudo que existe, que é matéria, então ele tem que ser matéria ainda que seja dentro do núcleo. E aí os especialistas, os estudiosos, aqueles homens que quebram a cabeça, olharam lá dentro. Quando eles olharam dentro, eles viram que não existia nada, era vácuo. E aí eles doidaram, mas não tem matéria aqui dentro, só tem energia. Só tem energia aqui dentro, não tem mais nada, é vácuo. E aí, irmãos, por que é vácuo? Porque nós fomos criados, tanto lá no átomo, até tudo que foi criado aqui, nós fomos criados por um ser que é espiritual. Um ser espiritual criou o que é material. Deus seja louvado. Um ser espiritual disse, e ele disse o seguinte, haja luz, e houve luz. Ele criou a luz antes dele criar todas as coisas. Porque aí um cientista hoje sabe que no universo existe uma luz que não sabe de onde vem, mas que existe uma luz no universo que ilumina, que não é estrela, que não é o sol, que não é o Manges, o Majores, lá nada, nenhuma estrela. O Canis Majores, que é uma estrela grande que habita 1 milhão de sol dentro dele, que é um outro sol que descobriram. Nenhum desses ilumina o universo inteiro. Só que existe uma luz, porque Deus diz, haja luz, e houve luz. Ele diz, haja expansão sobre a terra, e houve. Então Deus criou tudo para se movimentar. E aí Paulo agora, ele chega em Atenas, uma cidade idólatra que existia lá 3.000 deuses. E esses 3.000 deuses lá, tinha Deus lá, mais Deus na rua, diz os historiadores, do que pessoas em Atenas. E lá eles começaram a andar para lá e para cá. E Paulo, quando ele chegou lá no porto, ele já olhou, ele viu os deuses, a magnitude da adoração dos deuses do Olimpo, que é Atenas, que é Hades, que é Zeus. E ele começou a olhar, hoje nós vemos para criança. Hoje você vê o que? Percy Jackson, né? Que é Percy Jackson, ladrão de raio. Hoje você vê um monte de coisa aí, cura de titã, mas isso é tudo uma mitologia grega. E eles faziam aquela monstruosidade de estátuas. Ares, que é o deus da guerra, e começaram a criar esses deuses. Então ele começou a olhar e foi vendo, e ele foi andando. Só que Paulo, nessa caminhada dele, ele olhou e viu lá no canto, e tinha um altar. Altar, lá em Atenas não era costume de ter altar. Tinha estrutura, tinha imagem, rosto. Eles queriam um Deus que tivesse rosto. Um Deus que tivesse mão, mesmo que não apalpasse. Um pé, mesmo que não andasse. Um olho, mesmo que não visse. Boca, mesmo que não falasse. E se fazem assim todos aqueles que o fazem. E aí eles começaram, não, eu quero ver rosto. Hoje em dia as pessoas não mudam. Elas querem adorar algo que elas veem. Eu não vejo Deus, não sei se Deus existe.
Você não precisa ver Deus, ver a magnitude de tudo que Deus fez, da vida que você tem, e de toda a proeza, de todo o milagre que Deus realizou na sua vida até hoje. Não precisamos ver. Mas aí eles queriam ver rosto. E aí Paulo olhou e falou, mas ali está diferente. Ali existe um altar. E altar só existe lá em Israel. Altar é só nas terras lá que o povo adora a Deus. Altar é diferente. Porque imagem é normal, mas altar é diferente. Pega isso aí. Imagem, um monte de gente tem, mas altar é diferente. Quando tem altar de Deus, tem milagre. Aonde tem altar de Deus, tem sacrifício e milagre. E aí, irmãos, naquele momento, e o irmão falou de sacrifício hoje, né? É sacrifício, é difícil? É, mas tem que ser feito. Precisa ser feito. E aí, irmãos, ele olhando aquilo ali, ele conhecia a história. E ele chegou, ele começou a anunciar. E ele disse assim, no Areópago. Ele falou, atenienses. Eles falaram, não, vamos vir aqui. Conta pra gente o que está acontecendo. Conta a sua ideia. Que Deus novo é esse que você está dizendo? Não é novo, não. Caros atenienses, esse Deus, eu vejo que vocês são religiosos. Eu vejo que vocês adoram um monte de imagem. Mas eu vi um ali, no canto, um altar, que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E a esse Deus é que eu estou pregando para vocês. Porque Paulo conhecia a história. 600 anos antes, no reinado de Megaques, houve uma praga sobre Atenas. E começou a morrer pessoas. As pessoas começaram a morrer na rua. E aquela praga era tão mortal que as pessoas pegavam, morriam, como uma pandemia. Só que era lá. E aí eles falaram, os deuses estão furiosos com a gente precisa fazer as pazes. Já pensou, irmão? Pegar mais de 3.000 deuses e começar a descobrir quem é que mandou a praga para você? Você já pensou nisso? Vamos descobrir, pede um Deus tal, e não é ele não. Então faz o outro, continua morrendo, então não é ele não. Continua o outro, meu Deus, ia demorar. E aí, continuaram. Só que teve um homem que disse o seguinte, vocês estão pedindo por um monte de Deus? Nós estamos, mas não estamos conseguindo. O rei Megaques já estava horrorizado, 600 anos antes de Cristo ainda. E aí eles olharam e falaram assim, então tá, vamos fazer o seguinte, lá em Semos, na ilha de Creta, tem um homem chamado Epimênides. Esse homem, ele adora um Deus que não tem rosto. Esse Deus, ele não tem imagem. Mas eu fiquei sabendo, a gente sempre sabe, irmão. Não precisa ter uma, a gente sempre sabe quando Deus está operando. As pessoas sabem. Irmãos, eu ouvi uma frase essa semana que é o seguinte: muitas pessoas, guarde isso, muitas pessoas sabem o que tem que fazer, mas poucas pessoas fazem o que precisa, ou o que sabem. Muitas pessoas sabem o que fazer, mas poucas pessoas fazem o que sabem. E aí, ele falou, busca ele, porque ele lá, ele tem um Deus que ele ora e o Deus dele responde. Só que ele não tem rosto, não. Não tem? Não. Então manda chamar. Vamos lá. Pegaram o navio e foram lá. Enquanto isso, pessoas morrendo. Não tinha jato, subversão, não tinha nada. Não tinha aqueles carros velozes. Foram lá. Pegaram, trouxeram ele. Quando ele chegou lá, ele viu um monte, igual Paulo. Ele chegou lá vendo os deuses. Aí Epimênides olhou, porque ele vivia numa ilha, a ilha de Creta. E aí ele começou. Olhava e nenhum desses deuses aqui é um Deus que eu adoro, é um Deus que eu sirvo. Mas como é o nome desse Deus? Olha, eu não sei o nome dele não, eu só sei que é o seguinte: quando eu falo, ele faz. Então o que nós podemos fazer? Olha, esse Deus, eu fiquei sabendo, porque tem uma terra aí longe aí, que esse Deus, ele fez milagre lá também. E esse mesmo Deus que eu sirvo é o Deus deles. E ele lá, ele gosta de fazer sacrifício, ele gosta de sacrifício. Então faça o seguinte, pega e faz 7 altares aqui, e coloca, e chama todas as cabras lá, todas as ovelhas, traz as ovelhas para cá, tranca elas e deixa elas sem comer até amanhã, porque ele gosta do sacrifício dele, mas ele gosta das melhores, ele não gosta de qualquer um, ele é exigente. Então deixa eles sem comer, amanhã nós vamos soltar elas, aquela que pastar, essa aí não está preparada.
a ser sacrificada. Mas aquela que fez de pastar, deitar, essa nós vamos sacrificar. Nesse 7 altares. Chegaram os pedreiros, fizeram os 7 altares. Chegou lá, pegaram as ovelhas, trancaram elas sem comida, sem pasto, sem mato, sem nada. E aí no outro dia soltaram. Aí aquela, normalmente, você soltou a ovelha, o que ela faz? Vou caçar pasto. Só que aí algumas chegaram lá e pum, em vez de comer, deitaram. Ele falou, pega ela que nós vamos sacrificar. E cortaram, sacrificaram ela sobre os 7 altares. E ele falou, ó, quando vocês sacrificarem, vocês vão ter certeza, porque toda a mortalidade vai acabar, e aquele que está enfermo vai ser curado. De repente, aquele homem que estava lá, e a família estava, não, Atenas, tenha misericórdia, Atenas, e ele morreu, pum, por que está acontecendo aqui? Eu estou melhorando, e ele começou a se recuperar. As pessoas pararam de morrer, parou a mortalidade, parou as pessoas da infecção começou a se recuperar, os médicos ficaram loucos, e eles falaram, só tem uma resposta, o Deus de Epimênides. E aí chegaram lá em Epimênides, e falaram com ele, Epimênides, coloca aqui o nome desse Deus que operou, porque ele fez milagre. Coloca aqui, porque nós queremos mostrar para os posteriores que vão vir depois. Eu quero que eles vejam o nome do seu Deus. Ele, olha, eu não sei o nome dele não. Até hoje eu não sei não, mas ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Coloca aí, é o Deus desconhecido, que não tem problema não. Ele não precisa de imagem, ele não precisa de nada. Coloca o Deus desconhecido, todo mundo vai saber. E aí ele foi colocar o Deus desconhecido. Só que como o homem é mutável, o homem vive mudando, aquelas pessoas foram partindo. Os outros que entraram foram lá e apedrejaram, tiraram todos os altares que estavam. E eles pegaram, apedrejaram, derrubaram e ficou lá em ruínas. Só que aí tinha um pedreiro lá que falou, não, peraí, não, esse Deus aí de Epimênides foi o que fez o milagre, então eu vou restaurar pelo menos um. Pelo menos um eu vou. É o poder de Deus. Ele foi, restaurou, fez bonitinho, colocou o Deus desconhecido. E agora, eles não sabiam até esse momento quem era esse Deus. Só que agora chegou um tal de Paulo, falando para eles o seguinte, eu estou falando de um Deus que vocês já estão adorando há muito tempo, mas que vocês não sabem. Mas eu vou apresentar para vocês. Esse é o Deus que fez o universo, que fez os céus, a terra e tudo que nele há. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. É um Deus que não precisa que ninguém leve ele. Ele não precisa de nada, porque Ele mesmo nos dá vida, Ele nos dá fôlego, Ele mesmo supre as nossas necessidades. Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de pedreiro, Ele não precisa de um artesão, Ele não precisa de nada. Este Deus é que sustenta. E este Deus mesmo, é Ele que nos faz, por Ele nós existimos. Por Ele nós movemos, e por Ele nós nos movimentamos. Todo esse Deus nós vivemos. É por Ele. Nós estamos movimentando por Ele. E este Deus, eu quero apresentar para vocês aqui. Este Deus que nós existimos, que nós movimentamos, que nós vivemos. Ele, o nome dele, vou revelar agora. Sobre as batas trombetas. Eu vou apresentar o nome desse Deus que fez esse milagre. Porque agora foi revelado. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus, chamado Cristo, porque ele é o ungido do Senhor. Este Jesus é que vocês estão adorando. Naquele momento eles, eles estouraram, olharam aquilo, e muitas pessoas falaram, então se é ele, e é esse sem imagem, que agora nós sabemos o nome, agora nós sabemos quem é, porque agora tem imagem, porque agora eles estão conhecendo que o Jesus lá, que foi crucificado, aquele que os homens foi chamado de louco, mas foram os primeiros chamados de cristão, esses homens que seguem a esse Jesus, é ele que nós adoramos. E aí nesse momento, irmão, Paulo começou a mostrar para eles o que é se mover. E é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Irmãos, nós vivemos em movimento.
Jesus, ele quer que nós vivemos em movimento. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos deter. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é nos mover em direção a Deus. Nós devemos buscar Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós devemos buscá-lo agora, nos movimentarmos agora. Segundo, nós devemos movimentar pela nossa vida. Por quê? Porque eu não posso salvar uma pessoa que está do meu lado se a minha vida está cheia de problemas. Então eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar. Eu tenho que aperfeiçoar. Eu tenho que meditar. Eu tenho que aprender. Foi o que o irmão disse. Aprendizagem. Não perder o valor, não perder o caráter, não perder aquilo que nós temos. E a esperança. Porque muitos abandonaram a fé por causa da falta de esperança. Mas hoje nós podemos ter esperança. Em terceiro, nós devemos nos movimentar para em busca de o máximo de pessoas que nós podemos achar. Porque não adianta, irmão, nós vivemos no mundo, vivemos aqui e não buscarmos as pessoas. E não pregarmos o evangelho para as pessoas. E não mostrarmos como Paulo fazia, como Jesus fazia, como os discípulos fizeram. Para ganhar a população da época deles. Nós devemos pregar o evangelho e nunca se deter. Irmãos, não adianta. Deus, ele não vê a unidade. Deus não vê o singular. Deus, ele vê o coletivo. Deus, ele te abençoa, mas com a visão seguinte: eu vou te abençoar no sentido de coletivo. Se você estudar todas as orações que foram respondidas, vocês veem que todas as orações, do começo até o fim da Bíblia, todas as orações que Deus respondeu, Deus nunca respondeu uma oração egoísta. Uma oração minha, somente para mim. Toda oração que for respondida foi oração de coletivo. Senhor, olha, a nação perece. Senhor, lembra de Jó? Jó, enquanto estava lá no chicote, estava lá na provação, ele era um. Quando ele intercedeu, Deus mudou a sorte dele. Abraão, quando ele intercedia por Ló, intercedia por Sodoma e Gomorra, Deus, ele atendeu e tirou o sobrinho dele de lá. Moisés foi respondido porque ele falava pela nação. Josué também. Davi, quando ele foi lá orar, ele chegou. Deus, ele tinha pecado. E o anjo estava destruindo todo o arraial. Davi chegou e falou: Senhor, não, eles não têm culpa, a culpa é minha. Este povo, Senhor, eles nada têm com este problema. Deus foi e mandou o anjo cessar. Quando o anjo cessou e subiu, Davi olhou e viu um anjo com a espada ligando o céu e a terra. Todas as vezes que você ora no coletivo, você lembra lá quando eles destruíram, a Babilônia entrou, destruiu as portas, destruiu tudo em Israel, em Jerusalém. Neemias chegou lá e ele disse o seguinte para o povo. Ele falou: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E todo mundo querendo parado, pessoas desmotivadas. E ele falou: gente, nós precisamos lutar. Se vocês não têm força por vocês, lute pelo menos pelas suas casas, pelas suas famílias, pelos seus filhos, vossas filhas, vossas mulheres, pela sua terra, pelo seu povo. Quando eles oraram, Deus, ele fez a mudança e transformou o povo de Israel. Quando você chegou, para Jesus vir 400 anos de Jesus, Deus não falava com o povo. Só que aí um homem estava lá orando e falando com Deus. Deus, ele chegou e falou: agora é a hora de eu salvar este povo. Chegou primeiro para Isabel e falou: Isabel, esse homem vai preparar o caminho, seu filho vai preparar o caminho. E quando veio João Batista, ele começou a pregar. E aí ele disse o seguinte: ele tem a pá na sua mão. Ele tem tudo na sua mão, o domínio está na mão dele. E ele vai limpar todos vocês. Arrepender porque é chegado o reino do céu. E aí Jesus veio. E quando ele veio, ele disse o seguinte: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai que me enviou. Pai, todos que o Senhor me der estão aqui. E a todos aqueles que hão de ouvir a minha palavra, eu peço ao Senhor, abençoe eles. Todas as pessoas, até nós hoje, orações em coletivo.
Quer ser abençoado? Comece a orar pensando no vizinho. Comece a orar pensando na igreja, pensando no pastor, pensando nas pessoas, porque no coletivo, pensando na sua família. Sua família é também um coletivo. Senhor, não estou sozinho aqui em casa não. Tem pessoas aqui que dependem de mim. E aí Deus ele irá responder. Eu aprendi isso. Oração coletiva. Sabe o que Tiago? Aí logo depois, Tiago ele vai escrever uma carta. E Tiago diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Para quê? Ele explica. Para gastardes em vossos próprios deleites. Irmão, quando nós estamos combatendo sem o coletivo, nós somos um. Mas quando nós combatemos, mas pensando, Senhor, o bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. Para mim crescer, o outro não precisa cair. Para mim vencer, o outro não precisa perder. Para mim chegar lá, o outro não precisa ficar perdido lá atrás. Ele pode chegar. Tem lugar para todos nós. A casa do meu pai há muitas moradas. Isso é que ele disse, irmão. A casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que é morada no original? Eu falei para os irmãos aí, botei até no grupo. Irmãos, moradas são quartos. Na casa do meu pai há muitos quartos. Quartos divididos. Pode ir, irmão. Será o céu está cheio, tem muita gente chegando. Pode chegar mais. E nós temos que fazer. Mas nós precisamos nos movimentar. Verdade. Porque, irmão, o natural, tudo que é natural se move. Se nós não estamos nos movendo, aí chega a pergunta. Se nós não estamos nos movendo, é porque nós não estamos agindo no natural. O que é natural, irmão? Natural é no pecado? Não. Natural é quando a natureza vem de natural. E o natural vem da natureza também. Então tudo que é natureza, tudo que é natural, ele segue o seu curso. Toda vez que você não está se movendo, você está indo contra o seu curso. Você está indo contra a sua natureza. Preguiça não é de Deus. Salomão falou isso em Provérbios, em Eclesiastes. Preguiça não é de Deus. Isso é uma maldição, é daquela mesmo. Porque o corpo quer, a mente quer. Isso é pecado de Adão. Isso é pecado de Adão que herdou para nós. Então, tudo isso, irmão, é contra a natureza. Deus, ele quer nos abençoar, mas ele quer que nós cheguemos, e andemos em movimento, em oração por nós, por Deus, pelas pessoas, pelos nossos familiares, por todos. Nós não podemos parar. Para concluir o que foi dito hoje, se nós pararmos, nós estamos consentindo. Então nós não podemos parar, nós não podemos nos calar, nós temos que continuar falando, nós temos que continuar pregando, mas ninguém está ouvindo, irmão. Jeremias passou por isso que ele escreveu Lamentação.